Vamos começar. Bom dia, sejam todas bem-vindas ao segundo dia do workshop Despertar da Comunicação com Propósito, tá? Hoje eu vou estar retomando alguns conceitos que a gente viu ontem, né? Mas na verdade, assim, é uma grande conversa. Cada dia a gente vai aprofundando mais, né? E entendendo como que estão as suas crenças, como que você está agindo no seu dia a dia com a sua comunicação, principalmente com a nossa comunicação interna, porque é isso que está nos guiando nas nossas relações, nas nossas ações. E é isso que a gente vai falar sobre hoje, né? Com o ciclo do sucesso, tá? Vou apresentar aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá, eu vou apresentar aqui, pronto, certinho. Vocês conseguem me ver no cantinho, né? Depende aí da posição, né? Então, vamos lá. Ah, Ontem nós falamos sobre despertar para as origens dos bloqueios, né? Que a gente falou sobre aonde vem, né, todas essas nossas crenças. Retomamos a questão da nossa infância, né? Isso como é importante para a gente tanto cuidar das nossas crianças, né? Mas também olhar para a nossa criança interior. Quem que foi? Como é que foi a nossa infância, né? Com a nossa relação com os nossos pais? O que que nos falaram tanto quando a gente era criança e que se mantém na nossa cabeça mesmo adulta, e acaba interferindo, né, nas nossas escolhas. Uma das influências também foi a questão da adolescência, da escola, né? Quantos professores, dependendo do que a gente viveu na escola, impactou muito, né, a nossa emoção, e isso também continua no nosso inconsciente, né, nos governando, sem a gente ainda ter uma noção do porquê que a gente faz o que a gente faz, né? Outra origem foi a origem ancestral, né? Coisas que vêm lá dos nossos bisavós, tataravós, enfim, e até desde o início, né? A nossa relação com o feminino, com o masculino, é, e também as questões da sociedade, né? Do que é entendido, o que é permitido se fazer quando é homem ou mulher, quando é criança, quando, dependendo da sua escolha sexual, dependendo da sua escolha religiosa. Então, tudo isso. é, Depende muito, né, do que influencia nas nossas crenças, na nossa atitude como adulta. E muitas vezes, um processo muito meu que eu vivi foi isso, é me descobrir adulta, né? Porque a gente se sente ainda com 15 anos. Não é verdade? Com aqueles sonhos, com aquela vontade, e aí de repente a gente olha no espelho e fala: Nossa, você tem 35, 45, 50 anos, você tem filho, mas a gente ainda tem aquela cabeça, né? E a gente ainda quer se manter cuidada, né? Orientada, com alguém estendendo a mão, com alguém falando o que que a gente pode fazer, o que que a gente não pode fazer, aonde a gente deve ir. Por isso que a gente vê um monte de adulto por aí perdido, né? Fazendo sem saber o que está fazendo, por que está fazendo, e é o que eu falo sempre, né? Que eu não consigo agir sem falar sobre isso, que é sobre a busca do sentido, né? Por que que a gente está aqui? E aí vem, então, a questão da espiritualidade, da nossa conexão com a nossa verdade, com algo muito maior, né? E o que eu entendo na minha experiência de vida é isso, que o nosso corpo ele vai falando, ele vai nos dando sinais. E a gente precisa muitas vezes, todos os dias, parar um minutinho para se escutar, para se ouvir, para se sentir, né? E realmente tirar aquelas crenças que não são da nossa verdade, que não são essencial, né? Porque o mundo está aí nos vendendo sempre coisas que a gente tem que ser, tem que fazer, tem que pensar, tem que sentir, e não é verdade, né? Quando a gente se alinha com o nosso propósito, com a nossa verdade, a gente se torna livre para ser e fazer o que a gente verdadeiramente quiser. Tá? Só que assim, como a gente tem uma influência muito, muito grande mesmo, dos nossos pais, da nossa mãe, ou dessa figura, a gente está sempre buscando essa aceitação, buscando aplausos, né? Que a gente fala do ego, né? O ego está sempre querendo ali gritar com uma criancinha, fazer birra, e a gente, como adulto, então, precisa começar a olhar para isso
com muito carinho, né? E para descobrir dessa origem e conversar com essas crenças, para ressignificar tudo isso, né? E poder ter ações diferentes, né? Por que que eu falo isso, gente? A minha história, quem me conhece de perto, provavelmente já me viu chorando alguma vez, seja de alegria, de emoção, seja de tristeza, ou enfim, algum momento difícil, né? Então, eu acho engraçado que quando as pessoas falam de mim, ela, nossa, você é tão forte, você é tão segura, você é isso, você... E eu falo, meu Deus, será que sou eu mesmo que essa pessoa está vendo, né? Está ouvindo? E quantas vezes isso não acontece também com você, né? As pessoas enxergam o nosso potencial e a gente às vezes não escuta isso, e nem a gente enxerga isso, né? Só um minutinho. E aí eu fui entendendo sobre essa percepção diferente, né, que os outros têm da gente. Na educação eu aprendi muito sobre a teoria dos espelhos, né, na psicologia também fala que o outro é muito nosso espelho, né, e é por isso que é importante a gente enxergar o outro, aquilo que a gente enxerga no outro, aliás, é muito que está no nós, em nós mesmos, só que a gente não acredita, né? Por isso que é importante também a gente olhar no espelho, se conversar, se elogiar, se amar, né? Porque tudo isso vai transformando a nossa relação com a gente e com o mundo, né? Então a gente falou um pouquinho sobre isso e hoje a gente vai falar muito da comunicação, como isso afeta a nossa comunicação. Amanhã, não percam também, a gente vai falar mais sobre essa conexão com o seu propósito, com a sua verdade, com o seu servir, né? Porque muitas vezes também a gente carrega esses bloqueios, de vendas, de falar, essa vergonha e tudo mais. Tudo está envolvido, né? Assim, nada, eu tenho muita dificuldade de fechar tudo em casinhas, né? E porque é tudo muito expansivo, né, abundante, e uma coisa se conecta com outra. Mas, enfim, eu vou conversando, a gente vai sendo guiada aí por essa egrégora, né, maravilhosa de mulheres, e vamos lá. Ontem também passei no grupo uma atividade, não sei se vocês fizeram, se alguém quiser compartilhar, a gente fez um mapeando a sua comunicação interna e também da origem das suas crenças, né? Para mapear é muito interessante você registrar isso, porque é muito gostoso depois de um tempo a gente olhar, né, para isso e ver o que que a gente já mudou, o que que a gente conseguiu ou não, tá? Então aqui no mapeando a gente conseguiu ver que como que é, o que que a gente tem falado para a gente mesma, né? Nossa, você faz tudo errado. Ai, você de novo tá com preguiça. Ai, você tá inventando moda. Ai, você é muito lerda. Não, isso não vai dar certo. O que que você tá falando com você mesma? E isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Ah, não comunicar o seu projeto, o seu trabalho, não impactar pessoas, não resolver algum problema, ter alguma atitude com relação aos seus próprios relacionamentos, qual a consequência disso na sua relação familiar, com seus filhos, com seu marido, qual a sua relação com o corpo, né? Muitas vezes a gente está se comunicando coisas assim, você não vai conseguir, sei lá, fazer uma atividade física, você só toda segunda-feira você fala que vai fazer e não faz. Qual a consequência disso? Mais frustração, né? E aí hoje, então, a gente vai fazer um exercício também para mudar essa comunicação, né? Qual é a comunicação que deveria ser colocada, né? Substituída para te fortalecer e para que você faça um movimento, né? Então, assim, tudo bem se hoje não foi. Hoje você vai fazer talvez só um pouquinho, que seja 5 minutos, 5 minutos para você é mais fácil, porque o nosso cérebro, ele funciona assim, né? Se eu falar para você, olha, amanhã você vai ter na sua conta, sei lá, 100 milhões de reais, você vai falar, impossível. E se você acha que é impossível, com certeza será impossível. Mas se eu falar assim, talvez você receba um Pix de 10 reais. 10 reais acho que é mais fácil. Então, assim, a gente vai visualizando e acontecendo conforme o limite que a gente mesmo se coloca. Dos nossos passos, né? Aquilo que a gente fala da escada, uma grande escada. Se você olhar lá para o topo, você vai achar muito difícil. Você vai falar assim: não, não vou, nunca, é impossível chegar lá. Mas se você olhar só para o próximo degrau, para o próximo passo, aí é possível. Então, o seu cérebro entende que dá para fazer um pouquinho.
E assim a gente vai seguindo, 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 e quando olha para trás, a gente já subiu uma montanha inteira, né? Então, isso que é importante, ter esse compromisso, né, ah, com esses pequenos passos. O que que realmente está te incomodando, né? Porque quando a gente fala só em comunicação, eu chamei muitas pessoas, talvez, para essa questão do se falar em público, se soltar, mas a verdade é que isso impacta em todas as áreas da nossa vida, né? Saúde, relacionamento, financeiro, por isso que eu acho tão difícil, né? Quando alguém pede para a gente definir só uma coisa. Parece que a gente não é só uma coisa, a gente é muita coisa. A gente, principalmente mulheres, né? A gente está sempre preocupada com tudo, não só com a nossa vida, mas com a vida dos demais, né? Então, só que se a gente começar a definir pequenas atitudes para cada área dessa vida, seja, eu vou economizar, eu tenho dificuldade para guardar dinheiro, então eu vou economizar R$ 5 esse mês, R$ 10 no mês seguinte, e assim vai, aos pouquinhos vai aumentando, né? É isso que eu tenho muito, muito frisado, porque a gente se pune demais no nosso dia a dia, né? Então é isso, assim, muito interessante a gente fazer esse mapeamento, porque quando a gente dá energia nisso, né, foca nisso, presta atenção, desperta de fato para isso, a gente então começa, peraí, e se eu não falasse isso para mim, se fosse uma amiga, o que que eu falaria para essa minha amiga, né, para incentivá-la, motivá-la? E é isso que a gente começa a trocar. E tudo isso, gente, então, é do método fluxo misturado, lógico, com as minhas experiências, né? Com as minhas vivências de espiritualidade, de atração, porque é o que eu falei, tá tudo conectado. O método fluxo, ele traz o quê? Esse desbloqueio emocional dessas nossas crenças, né? Traz mais segurança, então, para a gente se comunicar, perder a vergonha de se expor aí, seja lá em qual momento, em qual situação, né? Seja numa roda de amigos, seja nas redes sociais, numa live, falar em público, num grupo, na sua família, né? Muitas vezes em grupos tem gente que tem vergonha de mandar um áudio, de mandar uma mensagem mesmo, né? Porque qualquer mensagem é um posicionamento. E o que que vão pensar, né? Sempre a gente está refletindo sobre isso. O que que vão pensar? Não, o medo do julgamento, o medo de errar. O que que tem nos bloqueado, né? E um dos pilares também é essa reconexão com a sua verdade, né? Porque muita a gente, dependendo da idade aqui, deixa eu ver aqui, quantas pessoas? Temos 7 pessoas. Como que eu faço aqui para ver todo mundo? Olha lá. Aqui, com certeza, a maioria, bem-vinda, Fê, tem mais aí de 35 anos. Então, pense que a gente está há 35 anos pensando da mesma forma, né? Com essas mesmas crenças de que a gente não tem valor, de que a gente é muito pequena, a gente não sabe, de que a gente que mais? É atrapalhada, é desastrada, é, incomoda. Então, a gente está todo esse tempo acreditando nisso. E agora, para mudar, também é um processo, né? Claro que a gente tem ferramentas que ajudam muito, e eu vivi isso, né? Então, desde 2018 foi acontecendo umas limpezas, 2019 aprofundei, 2022 mais ainda. Sabe quando o meu ego falou assim, acho que agora você já está ótima, já está perfeita. De repente, me vem de novo outras questões, né? Mais questões. E é importante isso, né? Que é um processo sem fim. É um processo que cada vez mais vai se aprofundando, né? Porque eu acredito muito, já li e vi pessoas falando sobre isso, né? A espiritualidade, o universo, ele vai te mostrando conforme a sua capacidade de entender, né? Então, às vezes, se lá atrás eu entendesse isso, talvez fosse muito dolorido, muito, né? Machucaria muito, relembrar algumas coisas. E aí você vai vivendo, você vai aprendendo algumas coisas e chega um momento que você está preparada. E é esse momento que, geralmente, quando a gente se encontra assim, é o momento que você está preparada para entender do seu jeito o que eu estou falando. Porque eu estou falando de um jeito, mas cada uma aqui está significando, na sua cabecinha, de acordo com a sua história, do seu jeito, né? Deixa eu ver aqui no chat.
Difícil mesmo é quando você se expressa bem, não tem dificuldade de falar em público, mas não consegue lidar com conversas ou um diálogo para resolver um conflito, seja no casamento ou no trabalho. Então, é isso, né, Silvia? Porque o que que acontece? É o que eu falei de cada ponto. Tem gente que vai muito bem na área do trabalho, em vendas, mas no relacionamento pessoal, do casamento, não vai. Por que será que não vai? Porque talvez tenha alguma memória aí da sua infância, da sua família, seu casamento, ou a questão ancestral, né, das constelações sistêmicas, que te traz essa memória que não te permite falar neste lugar, entendeu? Te permite falar do seu trabalho, mas não da sua vida, da sua posição como mulher, como esposa, né? Então, talvez tenha alguma, o que eu acredito muito, que assim, na lei da atração, né? Que a gente tem alguma memória que nos atrai essa situação, nos causa dor, e essa dor, então, vai ser um alerta para a gente olhar para aquilo com carinho. Por que que está doendo? Aonde que está? Que memória eu tô ainda guardada em mim, né, na minha, no meu inconsciente, que eu preciso olhar para isso, né? Então, por isso que tem algumas terapias que vão ajudar muito nesse sentido, né? De mergulhar realmente no seu inconsciente. E quando você estiver preparada, você provavelmente vai descobrir o que que é isso, né? Eu também, gente, né? Assim, uma coisa engraçada é que quando eu entrei nas redes sociais, eu também ainda tinha essa coisa de, o outro, nossa, ele já está resolvido, ele já está bem. E o que que eu fui descobrindo nessa caminhada, né? De terapia, de autoconhecimento e redes sociais? Que todo mundo tem as suas questões, não é porque a gente está aqui falando que a gente tem a vida perfeita, a vida dos sonhos e não tem nenhuma questão, né? A Alzira aqui, minha querida, é prova disso, né, Alzira? Que ela me ensinou muito, ela é uma pessoa mais velha, tem muita experiência, muitos, nossa, conhecimentos absurdos, que eu gostaria muito de todos eles. E ela também tem as questões dela, né, com imagem, com insegurança, que é isso. Quando eu descobri isso, que tá todo mundo aqui fingindo que tentando fingir que é seguro, eu falei, nossa, então eu acho que eu não sou tão ruim assim, sabe? Então, tá todo mundo igual, cada um do seu jeito, com os seus problemas, com as suas questões e tentando se ajudar. Alzira, pode falar. Tá aberto meu microfone? Agora sim. Ah, eu queria só acrescentar sobre isso uma ideia que eu vi num grupo de estudo que eu frequento, que tem o mesmo problema de todo mundo. A menina trouxe, eu achei bem interessante, que ela não consegue expressar as emoções e os sentimentos quando ela conversa com o marido. E então, ela, cansada de sofrer, não sei como, ela teve uma inspiração. Agora, o Hum, que ela faz? Ela escreve o que ela sente, porque ela está sozinha com ela mesma, porque uma coisa muito interessante, Cris e todo hum, mundo, a presença do outro impacta você. sim, Então, você chega e você não consegue dizer exatamente, não consegue se expressar por quê, porque você está na presença do outro. Então, eu achei genial a ideia da menina. Ela combinou com o marido, depois de muito sofrimento dos dois, e ela escreve. Então, quando ela tem alguma questão, ela escreve, aí ela se expressa completamente, explica bem, parará, mostra ele, que já está combinado, né? Ele lê, entende, também estuda, vê, olha para ele. Depois disso, eles vão sentar para conversar sobre aquilo ali. Então, eu achei muito interessante, porque ela está à vontade, né? Escreve tudo sem a presença dele, ele vai ler sem a presença dela, né? E depois eles sentam. Por quê? Eu, por exemplo, no início era assim, quando eu pedia uma coisa era para ontem ou anteontem. Nada de pedir, é mandar, tá, né? Não vai. Ou então eu não estou mais mandando, estou pedindo mais, o outro me impacta de uma maneira que eu não consigo falar nada. Então, eu sim. achei isso genial. Ainda não, eu não estou fazendo isso, não, mas em algumas situações
experimentar. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, Alzira, é isso mesmo. Eu também tenho essa questão, inclusive isso que você falou, Alzira, aqui em casa é assim, Simone conhece o Fagner e meu marido, e ele também, às vezes é mais fácil mandar, discutir a relação por WhatsApp. E aí depois ele fala, depois a gente conversa, mas depois a gente não conversa. Mas pelo menos ele muda, ele já entende e eu também desabafo, então a gente vai se resolvendo. E uma coisa que antes, né, de eu ter essa questão de mandar para o WhatsApp, eu tinha um costume, ainda tenho, agora melhorou porque eu já estou me expressando melhor, né? Mas antes, quando eu tinha muita dificuldade, eu escrevia tudo que eu sentia por que que eu chorava, por que que eu estava, como se fosse uma carta para a pessoa. Depois, com a Alzira, eu aprendi também a fazer a visualização com a pessoa, né, com quem eu preciso resolver, com quem eu estou com essa questão, porque se eu tenho uma dificuldade de estar presencialmente com a pessoa, né, e a presença física vai me impedir de falar, então, quando eu estou mentalmente, eu me abro para conversar com essa pessoa mentalmente, né, visualizando e solto e acho que é uma coisa que vai resolvendo e depois se resolve, porque eu percebo que é um sentimento muito meu, né? Nesse processo, nessa jornada, eu entendi isso, que muita coisa do que eu sinto, eu estava sempre me colocando como vítima, sabe? E querendo que os outros resolvessem, porque é aquele papel da criança, né? O adulto vai resolver o meu problema, não sou eu. E quando a gente se entende como adulta, como responsável pelos meus sentimentos, pelos meus pensamentos, eu comecei a sempre olhar para a dor como uma grande oportunidade de crescer, de entender da onde vem isso, né? Que é um problema meu, não é um problema do meu marido, não é um problema da minha filha, não é um problema da minha mãe, né? Então, isso que mudou muito, assim, foi uma grande virada de chave. Isso a gente resolve de um dia para o outro? Não, né? É um passinho, a gente vai entendendo e vai experimentando e vai testando, e tem momentos ainda de choro e tudo mais, mas são outros momentos. Antes era muito maior, agora é um momento que às vezes eu estou mais cansada, mais estressada, as crianças também, né? E é isso, né? Tudo vai, a nossa energia também vai impactando muito o nosso ambiente, né? O que mais aqui? Faço isso com meus filhos e tem dado certo. Que bom, sim. Obrigada, Alzira, uma dica maravilhosa. Isso aí. Que É muito bom, Silvia, gostoso, né, esse compartilhamento, que a gente aprende muito com o outro. tirar a mão, tirar a Muitas mão. vezes eu sofri disso, assim, de querer sofrer sozinha, sabe? Eu vivi a minha vida toda, isso tudo me ajudou no autoconhecimento, né? Mas eu percebi que quando a gente compartilha com qualquer pessoa, seja numa terapia, seja com uma mentora, seja num grupo, num curso, com um amigo, com pai, enfim, com mãe, a gente começa, primeiro que solta, né? Então ajuda já, e a gente observa a visão do outro sobre aquele problema, que muitas vezes, nossa, é uma visão completamente diferente e nos ajuda muito, sabe? Nos fortalece muito por uma nova perspectiva, né? É muito interessante, além de compartilhar também e se perceber humana, como assim. é, por muitas vezes, agora principalmente, né, sendo mãe, você fala, meu Deus, eu devo ser a pior mãe, nossa, como é que as pessoas lidam com isso? Pensa assim, poxa, ninguém falou que era assim, né? Mas não tem jeito, é só vivendo. Mas quando a gente tem esses momentos de compartilhar, a gente descobre, não, todo mundo passou por isso, está todo mundo sobrevivendo e se ajudando, se apoiando, e assim a gente caminha mais tranquila, né? A gente não acha que só com a gente é a pior pessoa, porque é isso, né? Aquela criança, ela se sente a pior criança, né? A pior pessoa, a que está incomodando, que precisa ficar quieta, que não pode falar, que tem que se comportar, que tem que ficar na caixinha, né? E isso vai levando, vai caminhando com a gente, né? No na nossa jornada. E aí, quando a gente Isso, eu começa a quero se falar olhar mais uma com mais coisinha. amorosidade, é muito mais fácil. Pode falar. Eu descobri recentemente, eu falei isso no último curso, foi o curso de arcanjos, e que eu achei assim, bem espetacular. Já devia saber, mas parece que veio para a prática, sabe? Você descobrir qual é a necessidade do outro, que pode ser ligado, por exemplo, à linguagem de amor, pode ser, mas Ah, eu chamei de descobrir a necessidade, porque eu e o Ari, quando vamos ao supermercado, não chega a ser conflito, mas podia ser
melhor. Então eu comecei a pensar, mas o que será que eu posso fazer, né? O que será que o Ari precisa? Aí, numa das últimas vezes, ele me fez uma pergunta, eu respondi, e ele ficou nervoso, falou comigo: eu não ouço o que você fala muito baixo. Eu Eu também tenho olhei esse para ele, problema. não, eu olhei para ele espantada, porque ele tem que perguntar mais de uma vez, ouvir mais de uma vez, né? E a surda na situação sou eu, não é ele, né? Aí eu olhei para ele assim, espantada, e me veio imediato. Eu falei com ele: Ari, eu passei a vida ouvindo mamãe falar com todo mundo na casa: fala baixo, fala baixo, fala baixo, fala baixo. Agora você quer que eu fale alto no supermercado? Vai ficar difícil. Sim, Aí eu, mas eu funciono assim: aquilo entra em mim e fica lá até vir a resposta. Na mesma semana, porque isso já era muito tempo, de diferentes maneiras, me veio uma ideia. Outro dia eu fiz uma lista pequena e já deu uma mudança. Eu vou fazer a lista do mercado completa. Fiz a lista completa. Aí eu perguntei no curso, e adivinha o que eu fiz com a lista? Aí uma mulher, só tinha mulher no curso, respondeu: você deu para ele? Eu falei: claro, eu dei para ele. Chegamos no supermercado, o Ari com aquela lista, ele andou para. Ele adora fazer compra. que bom. Andou, chefe da compra, né? Andou para lá e para cá com a lista, comprou tudo que estava na lista, tudo que não estava na lista que ele quis, eu comprei tudo que não estava na lista que eu queria. Menina, foi uma maravilha. Então agora eu já sei. Toda vez vamos ao supermercado, faço uma listinha, ele sai governando a compra, Você não né? precisa ficar falando, né? Ele não precisa, para mim estava bom, ele não precisa ficar nessa situação que ele me pergunta e não me ouve, né? Eu falo Sim, baixo, segundo ele. Mas o que eu achei legal é, na minha situação, eu achei qual era a chave, o que ele precisava, né? sim, E se cada um pensar assim, né? Qual é a necessidade dele? Porque eu procuro a minha necessidade, claro, mas eu já estou atendendo a minha necessidade. Aí eu vejo, mas é dele, né? Então, qual é a necessidade dele que eu posso preencher, porque nós estamos juntos, né? Eu não estou resolvendo o problema dele, eu estou resolvendo o problema nosso. sim, Eu vi a necessidade dele. Quando juntar as duas, é o paraíso. exato. Maravilha, é Muito isso mesmo. obrigada. E você falou das 5 linguagens do amor, quem não conhece, é muito bom. Inclusive, foi a Fernanda que me deu o livro e me ajudou muito, né, nesse clareamento de que, às vezes, para o outro, amor é fazer coisas. Então, ele lavou a louça. Então, nossa, você lavou a louça para ele é uma benção. Para você, não, para isso, não. Eu quero um presente. Né? Não, eu quero sair para um restaurante, eu quero fazer uma coisa, uma caminhada juntos. Então, para cada um, é uma linguagem, né? E muitas vezes a gente está com alguém que tem uma linguagem completamente diferente. E aí Geralmente, né? tem que saber balancear um pouquinho, né? E também isso lembra muito essa questão da quem é professora, sabe, né? Quem é muito visual, quem é muito mais auditivo, quem é mais sinestésico, né? Que é das sensações. Então, assim, tudo a gente, com conhecimentos, né? A gente vai aprimorando essas relações para que a comunicação flua e tudo mais flua, né? Agora, gente, eu vou entrar num processo que é apresentar para vocês o ciclo do sucesso, né? Para quem não conhece, todo mundo conhece, aliás, o Tony Robbins, Claro. né? Ele tem até uma série na Netflix, quem não assistiu, né? Que é Eu Não Sou Seu Guru. E é incrível, e ele que inspirou a maior, assim, acho que o mundo, né? Grandes personalidades, e hoje o que a gente tem de coaching aqui no Brasil, com certeza veio dele, né? Todos beberam na fonte dele. Ele é uma pessoa incrível que impacta milhões de pessoas no mundo. E eu não lembro direito a história dele, né? Mas assim, ele fala muito sobre essas questões, essa questão da criança, das emoções e como que transforma, né? Tá tudo no poder da nossa mente, né? Como que a gente muda? A gente muda com um forte impacto emocional ou com a repetição,
né? Então, quem participa dos cursos dele, assim, é realmente uma coisa muito, muito forte e custa muito, né? Então, assim, é muito valioso. Imagina uma mentoria com ele, com certeza, acho que é mais de US$ 100.000, não sei, né? E aí, quem aprendeu com ele hoje já vende também mentoria ou cursos, valores muito absurdos. Então, aí que eu comecei também a tirar aquela crença de que autodesenvolvimento não é investimento, sabe? É uma coisa que, é só um livrinho, ou é só uma conversa entre amigas, assim, sabe? E não, fala assim, olha, como tem gente que tem sucesso trabalhando o autodesenvolvimento, né? Trabalhando o autoconhecimento. Porque por muito tempo, e isso tem a questão da religião, eu entendia o quê? Que não se pode cobrar para você ajudar outra pessoa, né? É o altruísmo, isso que é verdadeiro, isso que é bonito. E hoje não, né? Porque você paga uma terapia, né? De, sei lá, 50, 100, 150, R$ 200, 300, igual uma consulta de médico. Tudo depende do quê? Da dor que eu estou sentindo. Aí isso me predispõe o quê? A pagar. Eu preciso resolver esse meu problema. Não é só a dor de dente, né? É a dor do coração, é a dor da alma. E isso faz com que a gente o quê? Se movimente e pague por esse serviço. Por que que eu estou falando isso? Porque o sucesso, né, para muita gente tem a ver com o dinheiro, mas também tem a ver com você fazer aquilo que você gosta, né? E, e às vezes tem gente que acredita que o quê? Olha lá as crenças. Que se eu fizer o que eu gosto, eu não vou ter dinheiro. Que eu só tenho dinheiro, eu só tenho sucesso se eu trabalhar pesado, se eu trabalhar duro, se eu acordar cedo e dormir tarde, ou se eu nem dormir, né? Então, isso também são crenças. Então, muitas vezes eu olho as mulheres e, assim, de modo geral, estão sempre cansadas, né? Porque a gente está sempre se doando e trabalhando, e filho, e comida, e mundo, e voluntário, e a gente está fazendo tudo isso e não se olha, não consegue se olhar e fala assim, nossa, mas eu estou sem dinheiro, mas eu estou sem tempo para mim, né? Então, tudo isso é uma questão da gente também olhar para as nossas crenças, né? Será que eu consigo fazer o que eu gosto? Será que eu consigo ter um tempo para mim? Né? Ontem mesmo eu estava falando com uma amiga e ela falou assim, não, eu preciso do dinheiro, mas eu já estou trabalhando muito, mas eu preciso ficar com a minha filha e tal. Eu falei assim, e daqui a pouco não vou ter mais tempo. Eu falei assim, não, é isso, tudo bem falar não, né? Para alguma coisa. Tudo bem também, às vezes, falar não para um dinheiro, porque talvez isso não tenha sentido com a sua verdade, né, com o que você está vivendo neste momento. E cada um está nessa fase, está numa fase diferente. Alguns, né, quando a gente é mais jovem, a gente quer aproveitar ou se divertir muito, aí depois quer aproveitar e correr atrás para ter dinheiro e fazer uma coisa, e depois fica sem saúde, e é aquilo que a gente fala, né? Que é sucesso? O que é sucesso para você? Para mim, hoje, é ter equilíbrio. Né, da sua vida familiar, ter diversão, ter lazer, mas também ter o seu dinheiro, também realizar seus sonhos, sua viagem. Para mim é isso, é um equilíbrio. E quando a gente entende isso, é, a gente consegue falar não para coisas que muitas vezes o mundo fala que a gente precisa fazer. A gente precisa trabalhar das 6 às 10 da noite, a gente precisa estudar que nem uma doida. Então, será? Né? Eu acho que quando a gente faz com prazer, faz com propósito do que a gente está fazendo, tudo flui melhor, né? O tempo passa mais gostoso, a gente realmente começa a acreditar que é possível também ter resultados financeiros, fazendo o que a gente gosta, sendo quem a gente é, e não só impondo. Isso tem um impacto diretamente na nossa saúde, né? Porque isso é um todo, né? Um todo equilibrado. Então, o Tony, ele traz muito essa questão, né? De olhar para você, para sua criança, para os seus sonhos, e ele potencializa demais, né? O ser humano, porque todo mundo tem um grande potencial para ser o que quiser ser, né? Deixa eu só diminuir aqui, que eu não estou enxergando a minha tela. Então, o que que ele fala, né? O Tony Robbins, ele é o autor dessa ideia, né? Desse ciclo, que o método fluxo traz também, que é essa crença, dependendo da crença que a gente está, a gente acredita o que que é, eu não consigo, então você vai ter ações, né? Você não acredita no seu potencial, então você tem ações que, que não que condizem melhor com essa crença.
E você tem o quê? Esse resultado. E esse resultado fortalece essa crença. Então, por exemplo, você acredita que não é boa o suficiente. Então, você vai agir, né? A sua potência, seu potencial está nisso, de acreditar que não é boa o suficiente. Então, você vai agir. Ah, eu vou lá, sei lá, fazer uma prova, ou passar num teste de direção, ou fazer uma live. Aí você até se coloca nessa posição. Mas como você acredita que você não é boa o suficiente, resultado, você vai na live, não tem ninguém, você se acha horrível, e aí você se frustra. Isso fortalece essa crença sua de que você não é bom o suficiente. Né? Ou seja, a sua crença vai atraindo situações, atraindo pessoas que vão fortalecer essa sua crença. E aí o contrário, aliás, também é positivo. Depois a gente vai ver, né? Como que a gente pode fazer para mudar esse tipo de crença. Porque, por exemplo, outra crença que a gente tem é... Ah, eu não sou merecedora, que é isso que eu estava falando da questão do dinheiro. Eu não sou merecedora, porque provavelmente você escutou quando pequena que não fez mais que a sua obrigação. Então, tudo que eu faço não é minha obrigação, eu não mereço mais do que isso, né? Eu já vi professoras também falando assim, eu nunca dou 10. Eu tive professora na faculdade. Fala assim, nunca é 10, nunca pode ser 10. Só que eu sempre quis o 10. Nossa, eu ficava brava. Quem assistia aqui, que já estudou comigo na pedagogia, eu ficava brava, porque eu queria muito tirar 10. Eu não era assim na infância, mas aí depois na fase adulta eu já falei assim, não, eu sou boa, eu sei esse conteúdo, eu vou tirar 10. E tem a professora que não dava 9,8. Queria morrer. Por quê? Aí a pessoa fala assim, poxa, né, eu sei, estou provando que sei, mas porque o seu professor não quis te dar 10, então você acha que você nunca é 10. E aí, de repente, alguém te olha e fala assim: não, você não é 10, você é 100, você é 1000, você é maravilhosa. Você fala: não, imagina, eu não sou isso. Não, você é sim. Tá? Vamos olhar para a sua história. Vamos olhar para as suas conquistas. E eu sou muito prova disso, gente. Tem gente que fala assim: nossa, Cris, mas você fez tudo isso, você mudou de carreira, você trabalhou no banco, você passou no concurso. Né? E quando eu olhava aqui, eu falei assim: não, mas isso, sei lá, é uma coisa aconteceu, tipo assim, sei lá. De repente eu falei, caramba, é verdade, né? Olha, eu consegui isso, sendo quem eu sou, que eu não acreditava em mim. Então, quando você começa a acreditar, nossa, aí você vai longe, assim, você pode ser realmente, eu sou muito convicta disso, você pode ser o que você quiser ser. Só que a gente precisa acreditar. E nós, como mulheres, mães, professoras, terapeutas, a gente tem muito. Ah, que legal, Fê. Você ouviu o audiobook do Tony Robbins? É que eu te falei, né? Então, assim, a gente tem muito esse potencial também de incentivar as outras pessoas, né? As crianças, os jovens, ou mesmo qualquer pessoa que está aí se sentindo perdida no mundo, né? Então, por isso que eu estou aqui. Não sei o que que vocês imaginam sobre mim, né? Como é que foi, tá, esse processo? Imagina eu, minha filha de 5 meses, a outra de 3 anos, naquela fase toda do contra, com um marido que não é, ele é muito bacana, mas ele não é um marido presente no sentido de resolver tudo para mim, aquele tipo, como é que chama? Rodrigo Wilbert. Não, que eu imagino que seja, ele também não sei, deve ter suas questões. Ele, assim, é o mínimo do mínimo. Então, assim, muitas vezes me sinto sozinha total. Mas o que que me movimentou? Quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente tem um propósito, quando a gente tem um servir, eu falo, não, agora eu vou fazer dar certo. E se não tivesse ninguém aqui, eu estaria aqui? Estaria. Estaria porque eu sei, hoje eu aprendi que se a gente não se movimenta, a gente não aprende, né? Quando mais a gente faz, mais a gente vai aprendendo o que que a gente quer melhorar, a gente vai entendendo das ferramentas, a gente vai entendendo sobre a gente mesma, porque quando eu falo para vocês, eu também estou me curando, eu também estou resgatando memórias minhas, as minhas crenças, eu também vou me descobrindo, sabe? Então é muito essa troca, né, do dar e receber. Então, se você tem aqui uma voz no seu coração falando, faça alguma coisa que é para o bem maior,
faça, né? Não deixe esse sonho. Pode ser que demore, não tem problema. Eu sou muito porque eu sou assim, sou meio desorganizada, meio bagunçada, e ao mesmo tempo eu tenho impulsos para fazer, mas eu faço meio que num caos, entendeu? Só que eu penso assim, eu vou fazer um pouquinho de cada vez, e para mim isso me ajuda Alzira, I need muito, coffee. tá? Pode falar, Alzira. Alzira, Espera aí um pouquinho. I need coffee. Do you want coffee? Ok, I'm finishing. No, but I'm Para quem não sabe, gente, a Alzira mora na Suécia. Desculpe, o Ari veio me convidar para tomar café. Falei com Olha. ele que estou nos últimos minutos, que eu tenho outra pessoa marcada às 2. Ah, tá bem. Cris, eu queria só contar uma coisa que eu fiz quando eu morava em São Paulo, porque eu dava aula de português numa ONG, sabe? E eram alunos que sem condição, né? Então, vinha ali para aprender. E eu sempre gostei muito de fazer uma espécie de aprendizado charada, né? Então, cheguei um dia, e vem na cabeça e eu vou por ali, né? Cheguei um dia para a aula e falei com eles, olha, vou contar uma coisa, depois eu vou fazer uma pergunta, presta atenção, não vai respondendo a primeira coisa que vem à cabeça. Pensa, depois responde, porque é uma pergunta meio diferente. Aí contei para eles, olha, graças a Deus eu tenho uma terapeuta. Eu vou à terapeuta, chego lá, a terapeuta abre a porta, me convida para entrar, eu entro, ela fecha a porta, sento e começo a conversar com a terapeuta. Ouviram bem a história? Ouvimos. Agora eu vou perguntar a vocês a pergunta. Além da terapeuta, quem mais ouve o que eu estou dizendo? E a criançada gritava, ninguém, professora, porque a senhora falou que é só a terapeuta e já fechou a porta. Eu avisei que não era para responder sem pensar. Vou repetir a história, hein? Repetir a história. Outra vez, pela terceira vez, até que um gritou, professora, a senhora também está ouvindo. Menino, você acabou de salvar a história, graças a Deus. Olha que maravilha que vocês estão descobrindo. Quando vocês falam, vocês também ouvem. Olha que beleza! Então, quer dizer, aquela história que eu estou contando para a terapeuta, eu também estou ouvindo. Então, aquilo vai, crianças, entrando na minha cabeça. Um dia, pá, vem a resposta. E as crianças lá, olhando para a minha cara, nem eu nunca tinha contado essa história, né? Mas é muito interessante, porque eu me ofereci para dar aula de português, mas eu dava aula de visualização. E a diretora queria me despedir todo dia, porque eu dava aula de visualização. Eu falava com ela, olha, com esse salário que você me paga, era 0, né? Cara, eu vou arranjar emprego em qualquer lugar, não me despede, não. Aí ela desistia, né? Mas foi uma maravilha. Ensinei visualização para as crianças. Maravilha, eu que eu estava falando na aula anterior, falei assim, acho que na escola tinha que ter muito isso, né? Muito visualização, muito autoconhecimento, que, nossa, vai explodir, imagina o mundo, seria E você maravilhoso. falou agora, isso, esse exemplo que você deu, eu lembrei, porque você, quando conversa com a sua amiga, ou com a terapeuta, ou com qualquer um, você está se ouvindo, né? Então, você está dando alimento. Nem E, sempre, tem de gente que não se repente, ouve. é porque você não governa isso, Cris, né? Você não faz isso conscientemente, Uhum. mas entra, como diz o Deepak Chopra, é só você ler o livro, não precisa nem prestar atenção, nem treinar, nem nada. O É, fato de você ler, vai entrando ali, né? isso para mim é mágica. É. Olha, Cris, eu quero te agradecer imensamente, eu adorei. Eu vou fazer o possível para voltar amanhã, que eu vou me organizar para voltar, porque eu estou gostando muito. Ai, que Estou bom, aprendendo Alzira. muito e ainda estou podendo falar, uma coisa que eu adoro. Gratidão. E o que você falou, a gente vai fazer um exercício hoje, depois qualquer coisa você assiste no gravado. Muito bom sobre isso. Sobre a Ai, nem gente se lembrei, eu nem escutar, lembro que está gravando, mas que sobre a bom, gente se que bom. Fico escutar e feliz escutar em o outro. contribuir. Muito Maravilha. obrigada. Eu vou tomar um Obrigada. café e vou para o próximo. Fica à Um vontade. beijo para todo mundo. Um Cris, muito beijo. sucesso. Amanhã voltamos. Obrigada. Seja Beijo. bem-vinda, Regina.
E a Valdeli, querida, muito obrigada pela presença. Desculpe o atraso, eu estava no outro link, não Ah, entrava nunca, ficava dando a rodinha lá. desculpa, Rê, porque Não, eu eu que também tô não. aprendendo essas coisas de Zoom, aí eu fiquei com medo de usar o mesmo e não conseguir, enfim. É, Vamos lá, então. Eu estava falando sobre a questão do Tony Robbins, né? O que ele, não sei se você conhece, Rê. Ele fala muito sobre essa crença. A gente começa a agir a partir da nossa crença, né? E a nossa ação, ela vai sempre reforçar. A gente vai atrair pessoas e situações que vão reforçar essa nossa crença, seja para ela numa espiral negativa, né? Que assim num ciclo vicioso, né? Que a gente se eu acredito que eu não sou boa o suficiente, então eu vou atrair situações que eu vou sentir que eu não sou boa o suficiente para reforçar essa crença. E aí a gente tem que, então, começar a desenvolver umas perguntas, né? E começa a questionar essas crenças. Espera aí. Primeiro, né, identificar quais são as suas crenças. Não sei se nesse processo vocês já estão entendendo, por exemplo, eu não sou boa o suficiente, eu não sei, eu não consigo, eu não mereço, o que eu falo não tem valor, o que mais? Não sou bonita o suficiente, não sou, sei lá, várias, que agora me lembrou, mas tem várias crenças que a gente realmente vai se colocando, né? Como assim, eu não posso falar, eu não posso estar nesse lugar, eu não posso pertencer a esse lugar, né? Então, quais são essas crenças? E aí a gente precisa sempre se perguntar. Deixa eu só ver aqui o chat. Ah. Isso realmente faz sentido? Então, por exemplo, né? O medo de falar em público. Já falei ontem também, né, que foi feita pesquisa, que a maioria das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer, né? Para você ver o quanto grave. Por quê? Porque às vezes é aquela situação totalmente vergonhosa. Porque às vezes você morreu, você morri, né? Depois não sei o que aconteceu. Mas quando você fala em público, você está ali falando, tem várias pessoas te observando, vendo o seu jeito, né? A sua imagem, escutando o que você está falando. Será que faz sentido o que você está falando? Não faz? E aí você começa o quê? A entender que está todo mundo te julgando, te criticando, que são aquelas vozinhas, né, internas que estão falando, nossa, olha, você não pintou o cabelo, você não pintou a unha, sua roupa tá amassada, você não escovou o dente, quem é você para falar sobre isso? Você é uma pequena, né, você não sabe nada, tem gente aí que sabe muito mais que você, como que você está se metendo a falar? Quem você pensa que é sobre isso, né? Então a gente fica com essas vozes nos falando. E aí a gente fala assim, nossa, faz sentido eu pensar tudo isso? Será que todo mundo só vai ver a coisa ruim, né? Será que todo mundo vai me criticar tanto assim? E que bom, aí a gente começa, né, nesse processo. Ah, se eu realmente acreditar nisso, o que acontece? Realmente é horrível, né? É você como se fosse, você vai para um julgamento, que você vai ser linchada ali, né, praticamente. E será que é isso que vai acontecer? O que pior pode acontecer? Vamos lá, numa live, o que pior pode acontecer? Não vir ninguém na live, ou não, se vier alguém chegar e ir embora, será que a pessoa não gostou? Hum. Ou, sei lá, alguém xingar, alguém criticar, né? Botar uma mensagem ruim. E tudo bem, e depois disso? O que pode acontecer? Quando a gente entende, né, depois eu falo também, reforço isso, que o outro, tem coisas que é do outro. A gente não tem controle sobre o outro. Não tem controle sobre o que o outro pensa, sobre o que o outro sente. É aquilo que eu estava falando no começo, né? A gente manda uma mensagem, essa mensagem, eu quero dizer uma coisa, você vai chegar de um jeito, na outra vai chegar a mesma mensagem. Porque cada um vai fazendo seus significados, de acordo com a sua história, de acordo com as suas crenças, né? Então, assim, é muito importante o quê? Que a gente sabe, quando a gente está alinhado com a nossa verdade, peraí, por que que eu estou fazendo a live? Porque eu quero mandar uma mensagem legal. Eu quero mandar uma mensagem positiva.
E é isso que importa. Você está comprometida com você mesma e com a sua mensagem, com o seu propósito. O que o outro vai pensar é do outro, né? Isso daí é um problema dele. Ah, mas, ó, gente, os reels que eu tenho feito, está sendo uma experiência maravilhosa. E eu só sei porque eu estou me colocando ah, nisso, né, em movimento. Eu ontem fiz uma story de pijama. Foquei ali na minha cara, pus um filtro e fiz. Falei, eu tenho que fazer isso, não tem? Sei o que vai acontecer, pode ser que ninguém veja, pode ser que não entregue, pode ser que alguém não curta, não importa. Eu estou fazendo o que eu acho que eu preciso fazer. Comprometida com o meu trabalho, comprometida com o meu propósito. Hoje mesmo, eu fiz de manhã, estava amamentando a Giovana. Quando que eu faria isso? Alguns anos atrás? Nunca, né? Sempre achava que tinha que estar com a unha feita, com a maquiagem perfeita, com o cabelo perfeito, escovado, com a roupa perfeita. Faço isso? Faço. São coisas que me ajudam a me trazer segurança? Posso fazer. Mas e se não tiver tudo isso? Tudo bem também. Não pode me impedir, não pode me bloquear a minha ação, né? Isso não pode ser mais importante do que o que de fato eu tenho que fazer, né? Aí vamos lá. Começa a relação com a falha, então, assim, com o erro. E sendo mãe, eu percebi isso. Como eu sou intolerante ao erro. Como professora, eu não era, mas como mãe, né, parece que vem coisas da nossa criação. E eu não sei muito bem de onde, assim, eu acho que é mais da parte do meu pai, talvez. Que é isso, você derrubou, você sujou, e eu faço igual. Só que agora eu faço igual, mas eu acolho e observo. E vou tentando melhorar essa minha relação com a minha filha e com o erro. Tá tudo bem errar. Tudo bem, limpou, né? Acho que até a Simone já me ajudou um pouquinho nisso. Aproveita essa fase, né? E não fica, né, passando tempo brigando por causa dessas pequenas coisas. Acho que conforme a maturidade vai chegando também, a gente vai entendendo que tem coisas muito mais preciosas, né, do que estar tudo perfeito, estar tudo limpo, estar tudo organizado, né, ter o filho perfeito, ser a mãe perfeita. Que isso? É a nossa baixa tolerância ao erro. E principalmente com a gente mesmo. Né? E quando a gente melhora com a gente também melhora com o outro. Quando a gente traz a humanidade da gente, a gente traz para o mundo. E tá tudo bem. Uau, ontem eu fiz um post, né? Eu coloquei lá aquele post. Eu não vi que estava escrito desconforto, estava faltando N. Imagina eu, professora, deixar publicar uma palavra que está faltando uma letra. Horrível. Meu irmão me mandou. Ai, tá com erro. Eu falei, tudo bem, já postou. Não tem volta, vai assim mesmo. É isso. Tá tudo bem para mim. Antes eu tiraria, colocaria de novo, né? O que que vão pensar? Ó, porque eu também já fui essa pessoa que só olha a crítica, só olha o erro. Então, e que a gente foca, expande, né? Então, se eu só foco no erro, eu só vou pensar no erro, eu só vou pensar que também só vou me olhar os meus erros. Eu também vi que a imagem estava em cima da palavra, assim, poxa, não ficou perfeito, mas tudo bem, foi o que deu para fazer, na hora que deu para fazer. E é isso, meu tempo está limitado. Se eu ficar muito perfeccionista, não vou conseguir fazer. E tudo bem. Então, eu quero servir aqui como exemplo disso, sabe? Meu Deus, depois, se vocês quiserem, eu conto os bastidores de tudo isso. É uma loucura, né? Dois filhos, marido, não sei o quê. A internet que vai, que volta, e chuva, e não sei o quê. E ferramentas, sistemas, né? A gente tá aqui. Eu estou também aprendendo o Zoom, aprendendo o Canva, e gravação, e YouTube. É tudo ao mesmo tempo. E eu falei assim, eu vou entregar e vou fazer o que for possível fazer, sabe? E é isso, é esse acolhimento, essa amorosidade com a gente mesmo e com o que a gente pode fazer, porque a gente está dando o nosso melhor, sempre, né? Isso também é uma das viradas de chave bem grande, né? Todo mundo está dando o seu melhor. E aí, como que é o medo, né, de falhar em público? Ai, que vergonhoso. Tudo bem, se passou, vergonha para quem, né? Pelo menos eu estou aprendendo, estou fazendo, estou ensinando o meu cérebro que é possível, que eu não vou morrer, que não vão me massacrar, né? Então, a sua realidade externa, ela reflete muito o nosso reflexo na nossa realidade interna. Então, se a gente está sempre se cobrando, a gente acha que o outro também vai cobrar da gente. E não, quando a gente muda aqui dentro, tudo muda, né? Porque a gente não dá mais poder para o outro. Obrigada, Rê.
essa atitude me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Então, se eu me deixo bloquear por não estar perfeita, isso vai te aproximar ou te afastar do seu objetivo? Meu objetivo é ofertar o meu serviço, é me posicionar nas redes sociais, ou seja lá onde for. Se eu ficar esperando o momento perfeito, ser perfeita, isso vai afastar ou te aproximar do seu objetivo? Então, isso é uma pergunta muito, muito poderosa, tá? Que tem me ajudado muito, sabe? E isso, né? Também não me importo mais com o que os outros, eu tô preocupada com o que eu penso, com o meu processo de aprendizagem, com a minha evolução, tá? E com o meu servir, principalmente. E aí tem esse radinho, né? Que é aquela coisa do que a gente vai, são 2 volumes, a gente vai diminuindo essas crenças que limitantes, né? Que não nos permite movimentar. Então, diminuir essa autocrítica, diminuir essa intolerância ao erro e aumentar mais o quê? As nossas vozes fortalecedoras, que é aquilo que eu falo. O que você falaria para uma amiga sua? Que eu tenho certeza que vocês são amigas incríveis, né? Então, não, você vai conseguir, tá tudo maravilhoso. E é isso que eu tenho recebido. Porque vocês acham que é fácil, né? E muitas de vocês aqui imaginam, ó, Silvia super me apoia, e muitas vezes a Fernanda, todas vocês, Regina, então, assim, quando curte, quando comenta, quando compartilha nos WhatsApp, isso tudo são apoios, né, que a gente precisa muito, tem gente que está vendo no gravado também, que me apoia muito, Laís, Alzira, né, todas nós vamos nos ajudando, vamos nos inspirando a fazer, né, e quando a gente não faz, a gente perde a oportunidade de saber como é que foi fazer, o que iam pensar, e geralmente pensam coisas muito boas, né? Porque eu acredito muito nisso. Se a gente está bem, só vem pessoas do bem e vem mensagens fortalecedoras. Eu sempre, na minha trajetória, encontrei pessoas maravilhosas. Ah, tinha alguma pessoa difícil? Tinha. Mas eu sempre soube olhar que aquela pessoa difícil, ela, na verdade, ela está vivendo um momento difícil dela mesma, com ela mesma, né? Que muitas vezes não nos permite enxergar. E as pessoas que eu tinha algum bloqueio de início, na minha vida profissional, enfim, é, relações pela vida, que depois eu me permiti conhecer mais essa pessoa, entender a sua história, eu vi de novo o quê? Humanidade, eu vi história da vida da pessoa e me conectei. Então, todo mundo, em algum grau, se conecta com alguém, né? Mas também tudo bem se não conectar, que é o que a gente vai ver aqui, que sua verdade, às vezes pode ser que não seja para todo mundo. E tá tudo bem também. Mas você não deixa de falar para quem para quem se conecta com você, para quem te segue, para quem gosta de você, para quem te admira. Então fala, foque nessas pessoas, foque nessa transformação, né? E aí a gente muda então esse ciclo, né, daquele ciclo vicioso que nos coloca para baixo e fortalece as nossas crenças limitantes para um ciclo virtuoso. Quanto mais eu acredito, não, peraí, eu acredito que eu consigo. Eu sou capaz de fazer isso. Então, eu acredito na minha potência. Imagina aquilo que eu falei ontem. Como o mundo é abundante. Olha só, construções maravilhosas, invenções maravilhosas, só acontecem porque alguém acreditou no potencial de tudo isso. E eu acredito muito que nós recebemos inspirações, desejos, intuições, e se a gente recebe isso é porque é possível, né? Nenhum desejo é colocado no nosso coração se não for para o bem e para realização. Se Deus colocou no nosso coração, é possível se realizar. Então, a partir disso, a gente começa a acreditar e a gente vai para a ação. O que eu preciso fazer? Né? E aí, muitas vezes como fala, me desorganizo, porque é muita coisa. Aí, então, preciso de ajuda. Preciso fazer uma lista, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Preciso primeiro entender para depois fazer. E aí, cada um vai sabendo como é que se relaciona, né, com as suas ações, com a sua organização do tempo e tudo mais. Mas o importante é agir, né? E aí, então, o resultado vem. E o que ele faz? Ele fortalece a sua crença positiva, né? Ele vai realmente, olha, eu fiz a live, não morri, foi legal, aprendi, gravei, postei, alguém curtiu, alguém comentou, que legal.
faço de novo, vou melhorando, faço de novo, vou melhorando, porque é um processo, né? Quem aqui, por acaso, aprendeu alguma coisa logo de primeira em um segundo? Nunca, né? A gente vai aprendendo realmente aos poucos, seja um sistema, seja conhecer alguém, seja um trabalho novo, tudo é assim. É que às vezes a gente é muito impaciente com o nosso processo de aprendizagem, né? A gente quer tudo. Esse mundo está muito imediatista, né? A gente quer tudo agora, do nosso jeito. E não é assim. Aí, então a gente diminui, né, essa criança mimada, birrenta, e fala, não, é aos poucos. Você vai aprendendo aos poucos e tá tudo bem. Vamos lá. Onde habita a sua verdade, não tem espaço para desconforto, né? Que foi a frase que eu postei. É isso, quando a gente está conectado com a gente, com a nossa verdade, com o que a gente é, segura de si, não tem desconforto. Eu tô aqui, tô falando, tava super nervosa ontem, acho que eu tava mais nervosa um pouquinho, porque é isso, é um processo, tô aprendendo. Mas conforme eu vou fazendo, eu vou ganhando confiança, eu sei do que eu tô falando, porque eu já vivi todo esse processo, né? E tô aqui compartilhando com vocês, com o maior amor do mundo, né? Que eu sei que pode ajudar e transformar muitas pessoas, né? Ah, e é que eu já falei também, deixar com o outro o que é do outro. Quantas vezes a gente não fica se preocupando com o que o outro está pensando, com o que o outro está falando, com o que o outro está achando, e aí isso nos bloqueia, né? Isso nos chateia, nos magoa de verdade. Mas quando a gente entende que o outro está lá de acordo com a sua visão, com os seus julgamentos, provavelmente se ele está te criticando é porque ele é muito crítico consigo mesmo, né? Então, assim, isso é uma virada de chave mesmo, assim. Você saber que você não tem controle do outro, né? E quando você está bem com você, a gente faz. E aí, o que que a gente encontra, né? A verdade ali, a sua verdade, a sua conexão, você fica leve, você encontra congruência. O que que é congruência? Aquilo que eu acredito, que eu penso, que eu sinto e que eu faço. Tá tudo alinhado, tá tudo congruente, né? E aí vem então a admiração de você com você mesma, você se sente potencializada, você ganha vitalidade para fazer aquilo que você faz. E aí vem os clientes, e consequentemente vem o dinheiro, e vem a realização de que você pode fazer aquilo que você acredita, e que o que você é, o que você faz, o que você fala tem valor, tá? Então, por isso que é importante você falar, fazer, né? Não deixe mais com que alguém diga, não, você não merece isso, você não tem direito de falar isso, você não. Não, você tem valor. E isso é um grande potencializador para as nossas ações, né? Hoje estamos avançados. Tudo em que focamos expande, né? Isso tem um exemplo. Quem está grávida sabe, né? Você está grávida, de repente você vê um monte de grávida. Você quer comprar um carro X, você começa a só ver esse carro. Que é isso, a nossa visão, né? Então, hoje você está, sei lá, pensando num curso X, e aí de repente você vê todo mundo fazendo esse curso. Então, o que a gente quer focar? O que que você quer focar na sua vida? Nas suas limitações, nos seus defeitos ou nas suas qualidades? Potencializar isso, né? No que você é boa. Porque se você está aqui, você já fez muita coisa boa, com certeza, né? Você é capaz de muita coisa. E eu falo assim, gente, cada vez que eu converso com alguma mulher, eu falo, meu Deus, como é que a pessoa dá conta de tudo isso? Professoras que, meu Deus, fazem tantas coisas, que eu nem imagino, assim, tem pessoas que têm, sei lá, três negócios, profissão, ainda filho, família, então, assim, é possível, né? Sempre uma mudança de realidade a partir daquilo que a gente acredita. E no método, ele conta vários casos, né? Então, tem uma professora que ela tinha medo de falar, e ela chorava, e você acha que eu não me identifiquei, né? Super me identifiquei, porque eu sempre fui muito chorona, né? Tinha vergonha. Meu irmão falava assim: Olha lá, já vai chorar. Nossa, aí começava. Era só ele falar isso. Eu começava a chorar.
Por quê? O choro não pode, né? É errado, é inadequado. E aí ela passou pelo método fluxo e tomou consciência, né, desses processos todos e foi melhorando. E para você ver, ela continuou os estudos dela, fez mestrado, porque ela sentia isso. Poxa, fiz um mestrado e na hora de apresentar, imagina, chorando na hora, sei lá, de apresentar a dissertação dela, né, enfim, a tese dela. E que horror, né? Mas quem está chorando ali? A criança, né? Quando ela se viu, passou pelo processo, se tornou adulta, responsável, fez todas, né? O processo interno de autoconhecimento, ela então passou a falar, fala em lives, e aí vai expandindo, né? Começa a dar aulas, mentorias, vende seus serviços e tudo mais. Imagina uma advogada. Tinha uma história de uma advogada que ela tem uma origem humilde, né? Simples, mas que seja advogada. E ela tinha muita facilidade para falar com as pessoas, né, no um a um, mas na hora, imagina, num julgamento, ela se sentia o quê? Não, esse lugar não é meu. Imagina, eu falo muito simples. Esses advogados, né, que defendem, falam aquelas palavras difíceis, então esse lugar não é para mim. Ela estava quase desistindo da sua profissão, do seu servir, por conta disso, da sua crença de ser menor, de ser inferior. E aí, então, depois do método também, ela mudou completamente, foi com mais força, né, com mais confiança, e começou a ter mais clientes, virou até, como é que fala? Tipo assim, conselheira lá da Ordem dos Advogados, enfim, na cidade dela. E um cliente falou assim: Nossa, você fala muito bem, a gente está precisando isso, do seu jeito simples, porque é assim que as pessoas entendem, né? Os clientes entendem melhor, não tem esse distanciamento, né? Então, olha só como a nossa voz é importante, como ela modifica, né, a nossa crença com, do que a gente faz, com o que a gente fala, tudo isso está ligado, e o quanto isso impacta na nossa vida e na vida dos outros. Imagina, era menos uma advogada, era menos uma professora. Se for assim, né, a gente tem que profissões que a gente vai seguir, né? Só ficar no computador quieta, hoje em dia, né? Como se fosse um telemarketing virtual, aí não precisa falar com ninguém, né? E não, as pessoas se conectam com pessoas que falam, e a gente tem, começa a ver beleza na nossa verdade, no nosso jeito. Vocês acham que eu não sei que eu também tenho vários vícios de linguagem ainda? Falo muito, né? Falo muito a gente, falo muito, sei lá. E tudo bem, eu tô aprendendo também. Tô no processo, sabe? Eu quero que vocês tenham esse sentimento de acolhimento com vocês, sabe? E transição a terapeutas também, né? Que muitas vezes tem essa questão do servir, de não dar valor para sua voz, assim como no um a um, elas são boas, mas aí também, gostaria agora de vender uma mentoria para mais pessoas, ou gostaria de dar aula, ou fazer até uma imersão, um evento, né, presencial com mais pessoas, e aí na hora do presencial, ali com muita gente te olhando, travava. Então isso impacta o quê? No aspecto financeiro, né, na prosperidade. E, e aí também passou pelo método, e agora fazem essas imersões, esses workshops, esses eventos para mulheres, e realmente transformam muitas vidas. Isso é um dos objetivos meus também daqui a um tempo, né? Então, assim, o quanto é libertador poder fazer isso, né? Poder colocar o seu servir no mundo e ajudar tantas pessoas. E muitas vezes quem está em transição de carreira, né? Eu, para falar disso, não imagina, eu mudei tantas vezes, e aí muitas vezes a gente se sente o quê? Perdido. Quem que eu sou? Peraí, mas eu fui relações públicas, fui professora, fui bancária, quem que eu sou? Eu sou tudo isso. Agora eu sou mentora, também sou servidora pública, e aí? A gente fica assim, travada, porque não sabe quem é, né? E por isso que a importância da nossa voz, de colocar o que que a gente está fazendo, o que que a gente quer fazer daqui para frente e falar para o mundo. Porque se a gente não fala, ninguém vai saber. É assim que funciona, né? O processo. Imagina, mandei mensagens para várias pessoas no meu WhatsApp, pessoas que caminharam comigo, professores, cara, todo mundo, funcionárias, enfim, pode ser que alguém não gostou, e tudo bem, não me falou nada.
qualquer coisa poderia me falar. Mas eu pensei, e se essa mensagem ajudar essa pessoa? E se essa mensagem tocar o coração e, nossa, for um divisor de águas? Pode ser que seja, pode ser que não, né? Então, eu não deixei de chamá-la. Eu não deixei de me colocar nas redes sociais por conta disso, assim, sabe? Desse julgamento externo. Hum. Ui, vazou. E é isso, acontece. E tá tudo bem. Então, eu gosto muito também de pessoas que estão em movimento, porque a vida é movimento, a gente chega num lugar, depois a gente quer mais, a gente não é que quer mais, nossa, uma coisa incessante, não, mas no sentido de que a gente tem novas buscas, porque a gente chegou aqui e aprendeu uma coisa, agora a gente vai aprender outra, vai se aprofundar em outra, e encontrar umas respostas para essa, agora tem novas perguntas, e para mim é isso, a vida é muito, muito movimento, sabe? O filme Discurso do Rei traz essa questão. Ah, eu já assisti, Regina, mas assim, assisti faz muito tempo. Talvez seja bom assistir de novo. Somos todas as nossas experiências. Expansão, isso mesmo. E o nosso tesouro está na nossa história, até está na nossa dor. E aqui eu trouxe essa imagem, né? Que para mim isso é impactante, né? Ter pessoas te olhando. Assim, essa foto poderia estar todo mundo olhando, seria melhor ainda, né? Porque às vezes para mim aqui no virtual é muito mais confortável, vou ser muito sincera. No celular, né? Porque eu não estou assim com os olhares, estou com câmera aqui. Apesar de saber que tem pessoas, né? E olha só que incrível agora com essa facilidade. Hoje no computador, no celular, você pode impactar milhares de pessoas. Olha só o tamanho do alcance da sua voz, da sua verdade, né, da sua mensagem. Então é muito incrível. E presencialmente também, porque tem coisas que é só presencialmente. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma massagem aqui, né, foi uma experiência que eu vivi num dos encontros de imersão, e foi muito legal. E será que eu tocaria esse grupo? É uma outra experiência, mas como eu sou professora, eu já tenho um pouquinho de noção. Mas aquilo que eu falei, né, na primeira aula, como professora com crianças, eu tinha essa postura mais bacana, assim, comigo mesma. Agora, com adultos, meu Deus, são iguais. Será que eu tenho valor? Será que eu posso estar na frente? E é uma coisa muito interessante que o Felipe fala, que é assim, o palco é merecimento. Então, será que você acha que você merece esse lugar? Se não, tem que também olhar para essa crença. Mereço sim, né? Eu tenho que estar à frente, posso transformar muitas vidas e muitas pessoas. E é isso que eu falei, ó, Tony Robbins aí com milhares, milhares, milhares de pessoas ao longo do planeta, né? Então imagina, tudo online. E agora a gente tem esses eventos híbridos, né? Então é uma grande oportunidade tanto de servir do comunicado como de prosperidade, né? De rendimento financeiro e tudo mais, né? E agora eu vou fazer uma dinâmica bem rápida, né? O método fluxo, ele tem mais exercícios desse, mais profundos, mas aqui não dá tempo, né? Enfim, esse conteúdo só para vocês entenderem um pouquinho. Algumas de vocês já participaram, acho que sei que a Simone já fez uma imersão, então já fiz um pouquinho dessa técnica do enraizamento. Silvia, não sei se já fez, Fernanda também não sei, e Valdeli também não sei. Mas, assim, esse seria uma técnica mais profunda, com música. Agora, eu só queria que vocês ficassem com os pés no chão, tá? Para dar essa segurança, né? Que muitas vezes a gente está voando, né? Nas ideias e tudo mais, e às vezes a gente precisa se conectar com o chão, né? Imaginar raízes lá firmando a gente com a terra, né? Como se fosse uma grande árvore, né? E tem a parte da copa para a gente receber, né? Toda essa energia do sol e que vai entrando e das raízes também, que vai entrando aquela luz, aquela energia lá do centro da terra. Então, isso é muito importante, é uma técnica bacana para vocês fazerem todos os dias. A Alzira, inclusive, que me ensinou, no banho de manhã, enfim, é muito legal para isso, para a gente não ficar às vezes só no plano das ideias e aterrar, né? Colocar para ação, colocar no mundo aquilo que a gente está pensando. E aqui vai ser um exercício, né? Porque a comunicação, ela é uma via
de duas mãos, onde a gente quer falar, ó, A vai B, imaginou assim, reto, né? Mas o outro pode entender com vários jeitos, né? E uma coisa importante, deixa eu só diminuir aqui, peraí. É assim, uma dica, né, para quando a gente for falar. Em vez de a gente perguntar, você entendeu? Você pode falar assim, eu fui clara? Eu soube me colocar, me explicar? Estou sendo clara com você? Porque você tira do outro aquela responsabilidade, né, de, ah, não, eu não entendi, ou seja, eu não tenho capacidade para entender. Não, e você joga a responsabilidade para você que está comunicando. Então, eu fui clara? Tá tudo bem? Né? Isso é muito legal também, tá? Uma dica aí de comunicação. E outra dica também, que eu já falei para algumas pessoas, né? Muitas vezes quem está com o celular, às vezes está gravando, fazendo alguma coisa, a gente se olha, né? Fica se olhando a nossa imagem. Mas é sempre bom a gente olhar na câmera, né? Na bolinha ali do celular, para dar essa noção de aproximação, de conexão do olhar, né? Que aí a distância aproxima, né? Então, agora um exercício que é, deixa eu ver se eu consigo colocar uma musiquinha. Hum, só para ficar de fundinho. Aqui, bem baixinho. Estão ouvindo, não? Bem baixinho, né? Tá bom. Cadê? Aqui. Então, esse exercício chama Eu Enxergo e Eu Me Deixo Enxergar. Então, quem quiser ficar em pé, fique. Eu não sei como é que tá a minha imagem, então eu vou permanecer aqui. Mas se não, pode ficar sentada também. Feche os olhos. E vai respirando fundo. Leva atenção lá para a sola dos seus pés. Sinta o contato com o chão. E vamos se entregando a esse processo de sensibilização, cura e liberação. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor Deus, Agora, todo gênero humano cujo feche os sangue olhos jorra por pela alguns tua história, segundos, né? Leva essa fez atenção, nascer da Virgem potencializa, né, esse Maria, para guiar e contato. salvar os homens Cadê? pela Perdi, expiação da desculpa. dívida da antiga culpa. E fale a frase. Vou Sabendo, repetir 3 pois, vezes, que esta tá? vossa Inspira, inspiração expira e divina, fale. pela Eu saúde da moça que enxergo há de e eu me nascer, deixo enxergar. concedei que ela dê à luz tranquilamente o filho. Eu Bendita a enxergo e eu destinada me ser por deixo vossos fiéis, enxergar. servindo-vos em todas as coisas, Eu me para enxergo merecer a vida e eu me eterna. deixo Por enxergar. Cristo nosso Senhor. A gente vai melhorar um pouquinho, tá? Eu enxergo e eu me deixo enxergar quando eu falo. Por que que eu tô falando isso? Porque muitas vezes eu percebi que eu me deixava enxergar, mas quando eu falava, eu travava. Então, quando a gente acrescenta esse quando eu falo é muito importante, tá? Eu enxergo e eu me deixo enxergar quando eu falo. Eu enxergo e eu me deixo enxergar quando eu falo. Percebe que esse deixar enxergar é a sua permissão, tá? Para ser vista, para ser escutada. Você pode, você tem essa permissão, né? Então, intenciona muito. Se você puder, eu fiz esse exercício, fechando o olho, imaginando as pessoas à minha frente, me enxergando, me ouvindo com atenção, com carinho, tá? Agora, vamos imaginar que tem uma nuvenzinha aí imaginária que estava bloqueando, né? Ali, tanto a visão quanto a garganta. Então, imagina que tem uma nuvem, uma cortina de fumaça, que nós colocamos, né, na frente aqui do nosso corpo, que ela vai se dissipando, principalmente aqui no peito, né, que é o nosso chakra cardíaco. Muitas vezes a gente se curva para não ser visto. A gente abaixa a cabeça. E agora não, agora você vai
se permitir se abrir para esse processo. Imagina que essa nuvenzinha vai embora. Agora, quero que você repita. Eu me permito ser vista. Inspira, expira. Eu me permito ser vista. Mais uma vez, eu me permito ser vista. Inspira, expira. Agora mais uma. A gente continuar. Vocês vão falar. Eu me escuto enquanto eu falo. Eu me escuto enquanto eu falo. Eu me escuto enquanto eu falo. Leva essa percepção ao ouvido, se você quiser. Para mim me ajudou muito. Colocar as mãos, né, no ouvido, fechando assim, para você repetir. Eu me escuto enquanto eu falo. Eu me escuto enquanto eu falo. Eu me escuto enquanto eu falo. E agora, então, sem pressa, vão voltando, respirando. E aí a gente vai falar sobre isso, né? Porque quando a gente não se escuta, né? A gente tem medo de dar aquele branco. E eu passei muito isso, só falava e não conseguia, de fato, escutar o que eu estava falando. Então, sempre estava me perdendo na minha comunicação, né? E aí, quando a gente, então, se abre, a se ouvir, se escutar, tanto, né, o que está aqui dentro, mas também enquanto a gente fala, para a gente ter essa comunicação com as pessoas é importante. Quantas vezes, né? A gente só fala e até esqueceu tudo que falou. Então, essa frase é muito bacana para esse processo, né? De se escutar. E quando a gente se escuta com presença, a gente não se perde. E também, se perder, não tem problema também, né? Mas vamos juntas. E é isso, quero saber. Tem mais exercícios desse, tá? No método Fluxo, para quem decidir participar comigo, quiser aprofundar esses conhecimentos, na minha mentoria, Comunicação com Propósito, que eu vou abrir amanhã, vou contar para vocês em mais detalhes amanhã, tá? Isso é só um pouquinho do que tem. Queria saber se por acaso alguém quer falar, alguém quer contar como é que foi esse dia, que eu já avancei bastante, 1h30. Gratidão. Obrigada, Regina. Na verdade, eu estou achando a sua pegada excelente, porque você está juntando, é o que eu falo de um combo, sabe assim? As coisas, quando você falou assim, mas eu fui isso, fui aquilo, qual a minha identidade? Nós somos isso tudo, né? E na hora que precisa que a professora vem, ela vem. Na hora que precisa que a oradora vem, ela vem. Na hora que precisa que a mentora vem, ela tá lá. Elas estão todas as nuances estão na gente. E eu lembrei, quando você estava falando, Cris, de uma entrevista com a Fernanda Montenegro, onde o cara falava assim: Mas a senhora é a deusa do teatro, né? A senhora não sente nenhum nervoso, né? Ela falou: Como que eu não sinto? Os 5 primeiros minutos que eu entro no palco, eu estou muito nervosa, porque eu não sei qual é a reação daquela audiência. Eu estou entregando um trabalho, mas tem sempre um ladinho meu que fica assim, meu Deus, como é que vai ser? Cada dia é uma audiência nova, né? Quer dizer, cada dia é um Sim, desafio novo. E aí ela fala, depois dos 5 minutos, eu já olhei aquele povo todo que está ali na frente, né? E aí eu foco em mim, eu foco no meu trabalho.
Eu Uhum. foco no que eu estou ali para entregar, sabe? Então, eu É. achei assim, muito legal essa coisa assim, essa entrevista da Fernanda. É longa e eu nunca me esqueci. Quando você E, foca no e seu ela é propósito, uma autoridade, né? E, não, ela é a autoridade, né? E ela exato. falou, eu fico nervosa sim, né? Então, Uhum. também assim, tem a humildade de se reconhecer vulnerável, mesmo que seja um pouquinho, né? Sim. Tem dias que vai ser brilhante, tem dias que não vai ser tão brilhante, porque cada dia nós somos um, A né? gente tá assim, né? Exatamente. Então, você poder reconhecer isso em você, reconhecer e acolher, acho que faz a maior diferença, Exatamente, né? Quando a gente, sabe? é isso para mim quando eu descobri que não sou só eu que sinto, Hum, todo mundo, né? É o presidente dos Estados Unidos, sei lá, quem que a gente coloca lá no topo, o Papa, não sei, também sente e nossa, é libertador, né? Assim, descobri que tá tudo bem e hum, somos todos iguais, né? Nas nossas vulnerabilidades, né, Regina? hum. Na nossa imperfeição. Eu acho legal quando você falou da Fernanda Montenegro como autoridade, eu acho que tem vários campos que nós somos autoridade. Sim, Agora a gente precisa reconhecer que somos. isso. E é por isso, né? Muitas vezes quem vê de fora consegue enxergar. Então, esse Hum, trabalho da mentoria é muito disso, né? Eu também, aqui, a Fernanda ela já saiu, mas ela, eu contei ontem, né? Muitas vezes ela Tadinho. me viu que eu tinha uma coisa bacana na minha história, nas minhas mudanças de emprego, e eu achava isso horrível. Eu falava assim, meu Deus, que horror! Eu tenho vários empregos, parece que não para em lugar nenhum. Né? E ainda mais, hoje meu marido ainda fala, meu, você cada hora inventa uma coisa. Oh, É isso, é o seu movimento, né? Deixa eu só. ei, Peraí. Aí, isso aí. Então, é muito, muito legal. Aqui, deixa eu só ler aqui vocês. Cadê? Perdi o chat. Mas eu vi que a Valdeli gostou muito, gratidão, Silvia também. E uma coisa, Silvia, que você me lembra que eu não falei, né? Às vezes também na comunicação a gente precisa entender qual que é o momento certo, né, de falar com a pessoa, se ela está nesse momento, se pode ouvir, como que é que cada um gosta, né? Que a Alzira comentou também da relação dela com o marido, o Galo cantando ali. É, que às vezes a gente também precisa entender, né? O momento, a pessoa, esse jeito de falar, será que foi bom, será que não foi, a reavaliar. Isso tudo é importante, né? A gente percebeu o nosso filho também, tá cansada, eu também tô cansada. E tudo isso vai impactando na nossa comunicação, no nosso diálogo, né? Então, tudo é interessante, como isso impacta nas nossas relações. O fato da gente se olhar, da gente estar bem com a gente mesma, né? E aí é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Vocês estão podendo abrir a câmera? Não. Que daí eu ia tirar uma fotinho. Mas tudo bem. Eu imagino que às vezes tem gente no trabalho, né? Tá na correria. Mas muito obrigada pela participação de vocês. Foi maravilhoso hoje. Cada vez mais eu tô me soltando, ficando mais tranquila. E porque é isso, né? Quanto mais a gente sabe da nossa verdade, da nossa mensagem, do nosso propósito, fica mais fácil, a gente se sente mais segura, mais livre, leve para se comunicar. E aí, então, eu vou deixar esse post também. Quanto mais desconectada de você, mais você precisa da aprovação dos outros. E é isso que eu quero falar. Que não, a gente não precisa, né? A gente só precisa da nossa aprovação. Quando a gente se permite, tudo dá certo. E tem uma técnica maravilhosa do método que é com base na constelação sistêmica, que, nossa, dá essa permissão. Para mim foi muito forte, muito revelador. Pedir essa permissão da minha família, das minhas mulheres, né, que vieram antes de mim. É, obrigada, Si, muito bom. Ótimo dia, obrigada. Então, quando eu recebi essa permissão para falar, porque muitas foram caladas, foi muito forte, sabe? Então, se vocês quiserem se aprofundar amanhã, continuem aqui, que a gente vai falar um pouquinho e depois ainda na mentoria, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um beijo, ótima terça-feira. E hoje
É o Dia das Mulheres, né? Esqueci, tô tão maluca. Parabéns pelo dia de vocês, viu? Maravilhoso dia, que vocês recebam muitos abraços, muitos beijos, muitos carinhos, muitas flores. E esse então foi meu presente para vocês. Amanhã tem mais, e amanhã. Não, peraí. Acho que esse relógio tá errado, né? Hoje é dia 7. Olha, eu tô doida. Ó. Esse computador meu tá falando que é dia 8. É amanhã que é dia das mulheres. Tá vendo, gente? É isso, gente. É, tecnologia, é tudo uma loucura. E tá tudo bem. Então, até amanhã. Obrigadão, viu, pela presença, participação e energia de vocês. Fique com Deus. Um beijo. Record.